Perfeito. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo também? Meu nome é Luiz Carrossoni, sou arquiteto de soluções aqui na Databricks. Comigo está o grande Vini. Boa tarde, pessoal. Todos animados aí para conhecer um pouco mais do AI BI. Eu sou o Vini, sou arquiteto de soluções aqui na Databricks. E hoje, junto com o meu amigo Luiz, vamos falar um pouco mais sobre essa solução. Perfeito. Bom, vamos começar já. Não é novidade, inclusive foi falado hoje de manhã que uma das principais missões na Databricks é tornar acessível Data AI para todos. Com isso, nós criamos projetos como, por exemplo, Spark, Delta, MLflow e agora o Unity Catalog e doamos para a comunidade Open Source exatamente por conta dessa missão. Também criamos o conceito de Lakehouse e agora a Data Intelligence Platform, ou Plataforma Inteligente de Dados, que é a evolução do Lakehouse, aplicando os conceitos de AI, os novos conceitos de AI e GenAI dentro da plataforma. E como que isso evolui? Por exemplo, a gente pode aumentar a performance automaticamente para os usuários no Databricks SQL. Mas e para o usuário de negócio? Quem aqui já usou dashboards ou criou dashboards? Levanta a mão, por favor. Perfeito, quase todo mundo. Bom, dashboards é a porta de entrada para o usuário de negócio, para o BI tradicional. Foi comentado aqui nas duas últimas palestras da InfraCommerce e da Volkswagen, por exemplo. Mas dashboards, como toda solução, traz grandes desafios, né? E um dos principais desafios dos dashboards que nós vemos os dashboards eles são criados para atender perguntas específicas e prontas, não para exploração ou para novas informações. Com isso, caso haja necessidade de explorar os dados, existe um trabalho muito grande dentro dos dashboards para trazer essa informação. E como que as novidades de GenAI podem ajudar com isso também, hein, Vini? Pessoal, com o boom da IA generativa, surgiram várias soluções para tentar solucionar esses desafios, né, do BI tradicional que o Luiz acabou de comentar. A ideia é realmente muito boa, né? Eu consegui interagir com os dados utilizando linguagem natural, no nosso caso português, sem precisar saber nenhuma linguagem de programação ou sem precisar escrever uma linha de código. Mas na prática, será que isso funciona de verdade? Na prática, a realidade pode ser um pouco diferente. Suponha que eu seja responsável pela parte logística de uma companhia e queira monitorar aqui as minhas entregas. A gente fez um teste com 3 soluções líderes de mercado que se propõem realmente a democratizar esses dados. A gente, nesse teste, fez uma pergunta bem simples e bem direta. Qual é a quantidade de entregas por status que eu tenho aqui dentro da minha base? Vocês podem ver aqui no slide a resposta de cada uma dessas 3 soluções. A primeira solução simplesmente nos retornou um monte de nulos. A segunda solução falou que eu não tinha nenhuma entrega, porque dentro do status eu não tinha ali o dado que o status, né, que essa solução esperava. E, por fim, a terceira solução não conseguiu responder a minha pergunta, porque isso não estava mapeado na camada semântica. Então, resumindo, nenhuma das soluções conseguiu nos dar a resposta que esperávamos. Portanto, pessoal, simplesmente colocar um LLM genérico dentro de uma solução não é suficiente para resolver todos esses problemas. A gente precisa contextualizar esse LLM com dados do nosso dia a dia, começando pela forma como esses dados estão estruturados. Então, quais são as tabelas que eu tenho disponíveis, quais são as colunas, o significado de cada uma dessas colunas, como essas tabelas se relacionam. Além disso, cada empresa vai ter um conjunto de regras específicas e próprias da empresa. Por exemplo, quando que eu devo considerar que um usuário foi churn? Quando ele ficou 1 mês sem fazer um pedido ou quando ele ficou 3 meses ou 12 meses? Por fim, algumas soluções possuem esse conceito de camada semântica, onde eles buscam mapear, né, os dados disponíveis e esses relacionamentos de antemão. Mas é simplesmente impossível conseguir prever todas as perguntas que serão feitas para conseguir fazer todo esse mapeamento. Mas a boa notícia é que a gente realmente acredita que é possível democratizar esses dados utilizando GenAI.
a gente só precisa de uma abordagem um pouco diferente. Exatamente. E é exatamente com esses desafios em mente e também com esses desafios de aplicar GenAI aos dados reais que o Vini comentou, que nós anunciamos o Databricks AI BI. O Databricks AI BI é uma nova abordagem dentro do Databricks para aplicar soluções de AI nos seus dados. E com isso, ter as respostas mais fidedignas que é possível com base nas suas informações. Então, com isso, trazer valor para o negócio no final. O que é composto o Databricks AI BI? Obviamente, dashboards é uma parte do Databricks AI BI. Nós fizemos melhorias dentro do dashboards na interface, nos gráficos, também tornamos uma interface mais simples, com drag and drop em low code dentro do Databricks, mas não fica só nisso, né, Vini? Exatamente, Luiz. Então, a gente está também embutindo a possibilidade de vocês criarem visualizações utilizando linguagem natural também, para facilitar ainda mais a vida do usuário final. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Então, só dando uma contextualizada aqui, eu vou continuar no meu papel de responsável pela área logística da companhia e eu quero monitorar algumas métricas que vão impactar diretamente ali nos meus OKRs, tá? Então, são métricas super importantes. Então, eu quero fazer um painel com essas visualizações, com essas métricas. Pessoal, a criação de um dashboard no Databricks é super simples. Vamos começar adicionando os dados que eu vou trabalhar. Então, aqui na aba Dados, eu consigo fazer uma busca, tá, para achar mais facilmente qual é o dataset que eu preciso utilizar. Ele já vai trazer para mim uma amostra desse dataset, para eu ter certeza que eu estou utilizando o dataset correto. E aí eu já consigo criar a minha primeira visualização. Então, a primeira visualização, eu vou pedir para ele criar a quantidade de entregas por dia, para eu conseguir acompanhar como é que está essa sazonalidade. Legal, mas eu quero adicionar uma nova variável. Eu quero entender também qual que é o status dessas entregas, para entender se essas entregas estão sendo feitas no período certo, ou se elas eventualmente estão atrasando, estão sendo canceladas. Perfeito, era isso que eu precisava. Agora eu tenho uma outra métrica relacionada à sustentabilidade e eu preciso acompanhar a quantidade de entregas por veículos. Então eu consigo pedir isso também em linguagem natural. Vocês veem que ele já criou um gráfico de barras, né, que acho que é o mais indicado para isso. Mas se eu quiser contrariar todas as boas práticas aí de visualização de dados, eu posso criar o temível gráfico de pizza também, tá? Por fim, eu tenho uma hipótese aqui que eu quero comprovar, que o tempo final de entrega para o meu cliente, ele está diretamente proporcional ao tempo que o meu entregador leva para aceitar. E isso também influencia se a entrega vai ser realizada pontualmente, ou se vai ter algum atraso, ou se eventualmente ela vai ser cancelada. Então eu posso criar esse gráfico aqui de scatterplot, beleza, comprovei aqui minha hipótese, né? E agora eu quero compartilhar esses insights com o Luiz também. Então basta eu colocar um nome para esse dashboard e compartilhar esse dashboard com o Luiz, tá? Eu posso selecionar o usuário dele, posso enviar ou não um e-mail para ele receber essa notificação. E uma vez que eu compartilhei, eu posso publicar esse dashboard para que ele consiga visualizar e eu consiga fazer algumas eventuais alterações enquanto ele está visualizando, sem impactar essa visualização do Luiz. Perfeito, Vini. Muito legal isso. Isso já facilita e agiliza muito a criação de um dashboard. Quem aqui não se perdeu em qual coluna que vai procurar para o dashboard, qual que é a chave, qual que é a camada semântica, como fazer as ligações entre as tabelas. Essa funcionalidade já facilita muito isso. Porém, e se eu quiser, naquele desafio, explorar mais essas informações que o Vini compartilhou comigo? Agora, eu no papel de gerente de marketing da empresa, eu preciso explorar essas informações de logística porque eu tenho uma demanda de clientes com reclamações que fizeram pedidos com prioridade, mas tiveram seus pedidos com atraso. Infelizmente, eu não tenho essa informação no dashboard que o Vini me passou, mas eu sei que está na base de dados que ele criou essas informações.
que eu faço nesse sentido, né? Eu tenho que voltar para o Vini, eu tenho que pedir essas informações e explorar código em cima disso? Não. Com isso, nós criamos a ferramenta do Databricks AI BI Genie, exatamente com esse intuito, onde você pode, em um conjunto de dados, começar a trabalhar essas informações em linguagem natural, fazer perguntas, como se estivesse perguntando uma pessoa no Slack, por exemplo. E, com isso, obter as respostas baseadas nos seus dados da maneira mais fidedigna possível. Databricks AI Genie utiliza modelos avançados de AI compostos, ou Compound AI, que foi falado hoje de manhã na palestra do David Mayer, e, com isso, traz a informação mais fidedigna possível por conta disso. E como que isso funciona na prática? Vamos ver. A partir do dashboard que o Vini compartilhou comigo, eu já posso criar um Genie Space. E o Genie Space já vai conter o conjunto de dados que o Vini utilizou para esse dashboard. E a partir disso eu já tenho os KPIs que ele criou e eu posso fazer novas perguntas, como, por exemplo, calcular a quantidade de pedidos atrasados, mas que foram pedidos com prioridade. Vejam que eu fiz uma pergunta numa fase um pouco confusa. E mesmo assim o Genie, vendo os metadados, vendo todas as informações das colunas, os comentários, ele me trouxe a informação que eu esperava. Ele considerou a coluna, assim que possível, como a flag de prioridade. Agora eu preciso ver o valor dessas vendas também, para ver se faz sentido eu fazer alguma ação de campanha de marketing em cima dessas vendas. E com isso eu vou conversando com o Genie em cima desses dados. Ele já me trouxe essa informação. E aonde eu vou priorizar? Eu preciso verificar também o estado, para ver qual região das várias que eu atuo eu posso priorizar. O Genie ele já me dá um feedback que ele não encontrou, ou seja, ele alucina muito pouco por conta do Compound AI, e com isso eu já posso simplesmente e facilmente adicionar uma nova informação. Se eu conheço a tabela, posso compartilhar esse espaço com o Vini, ou Genie, para ele adicionar essa informação para mim e recriar a pergunta. O Genie automaticamente vai verificar esse novo contexto, essa nova informação, esse novo conjunto de dados que foi atualizado e me trazer a resposta com essas novas informações. Vejam que eu não preciso me preocupar com joins, eu não preciso me preocupar com queries, eu posso adicionar funções e instruções no Genie para isso. Eu posso adicionar, por exemplo, AI Query, para também fazer chamadas em modelos de AI e com isso trazer as respostas que eu preciso para o meu negócio de uma maneira simples e exploratória. E o que funciona por trás do Genie para me trazer essa facilidade? Basicamente, são vários agentes especializados trabalhando em conjunto. Agentes que entendem a camada semântica, agentes que faz uma análise de query e o melhor caminho possível dentro do Databricks, agentes que traz e pede feedback para os usuários e com isso trabalhando para responder corretamente e aprender também conforme a utilização. Muito legal, Luiz. O Genie é realmente fantástico. Pessoal, o AI BI já está disponível hoje para todos os usuários de Databricks SQL. Então, se vocês tiverem alguma métrica ou alguma pergunta já que vocês sabem de antemão que será feita, vocês conseguem utilizar IA generativa para criar dashboards de uma maneira muito fácil, muito simples. Se durante esse processo surgir mais alguma pergunta, ou se vocês quiserem fazer alguma análise exploratória, vocês podem partir para o Genie, né, e utilizar isso também através de IA generativa, com linguagem natural, em português, de uma maneira super fácil também. E só para finalizar, nós acabamos de anunciar a possibilidade de você adicionar os gráficos criados em dashboards em documentos e também utilizar a API do Genie para integrar com outros sistemas fora do Databricks. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.